Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o tema da aula de hoje para a segunda série é Sistemas Escalonados. Para isso, pessoal, nós vamos falar um pouquinho acerca da aula anterior, que é a regra de Cramer, né? Então, nesse caso, na regra de Cramer, nós discutimos e resolvemos alguns sistemas lineares em que o número de equações que foi dado pela definição, que é m, é igual ao número de incógnitas, que é n. Então, nesse caso, o meu n será igual a n, isso na regra de Cramer. Quando m e n são maiores que 3, torna-se muito trabalhoso utilizar essa regra de resolver sistemas dessa magnitude. Então, por isso, nós vamos utilizar a técnica de escalonamento, para que facilite a discussão e a resolução de quaisquer sistemas lineares. Então, dizemos que um sistema em que consiste pelo menos um coeficiente não nulo em cada equação está escalonado se o número de coeficientes nulos antes do primeiro coeficiente não nulo aumente de equação para equação. Para escalonar um sistema, adotamos o seguinte procedimento. Então, nós vamos a 3 passos para utilizar o sistema de escalonamento. O primeiro, nós vamos fixarmos como a primeira equação uma das que possui o coeficiente da primeira incógnita diferente de zero. Por quê, gente? Nós sabemos que todo número multiplicado por zero, ele se dará como zero. Então, nesse caso, nós vamos observar essa primeira equação, se ela tem o zero como coeficiente dessas incógnitas. O segundo passo é, utilizando as propriedades dos sistemas equivalentes, nós vamos anular todos os coeficientes da primeira incógnita nas demais incógnitas. Assim, nós vamos ter uma redução dentro das equações. E aí nós vamos para o terceiro passo, que é repetimos o processo com as demais incógnitas, até que o sistema se torne escalonado. Para isso, pessoal, para vocês terem um maior entendimento sobre o sistema escalonado, nós vamos a um exemplo para vocês verem na prática, tudo bem? Então acompanhem o material aí e observem as explicações e o decorrer do passo a passo das estratégias matemáticas. Então vamos aplicar a técnica de escalonamento considerando 2 tipos de sistema, tá? Primeiro passo é o número de equações é igual ao número de incógnitas, conforme a regra de Cramer. Então o meu m tem que ser igual a n. Então veja o exemplo. Nesse caso, nós temos um sistema aí de 3 equações e que, por sua vez, são 3 incógnitas, x, y e z. Ou seja, meu m, que é 3 equações, é igual ao número de incógnitas. Então, nesse caso, nós podemos utilizar o sistema de escalonamento. E aí, o segundo passo é observar se a minha incógnita x ela tem coeficiente zero. Então, nesse caso, vocês percebem que no meu x eu não tenho valor igual a zero. Ou ainda, o meu coeficiente não é igual a zero. Nós temos o 2, o 1 e o 3. Para nós trabalharmos esse sistema, nós vamos fazer a substituição, anulamos todos os coeficientes da primeira incógnita a partir da segunda equação, aplicando as propriedades de sistemas equivalentes. Então, vocês vão perceber que, trocando a posição da primeira equação com a segunda equação, de modo que o primeiro coeficiente x seja igual a 1. Então, nós vamos ter, como observar aí, que nessa segunda equação, o meu coeficiente que está ao lado de x é 1. E vejam que na primeira equação o coeficiente é 2. Então nós vamos substituir, ou nós vamos trocar de posição a primeira equação com a segunda equação. Tudo bem? Trocamos também a segunda equação pela soma da primeira equação multiplicado por menos 1.
com a segunda equação. Então acompanhe comigo o material que vocês vão entender como se dá a estratégia do escalonamento. Então vejam que na primeira equação já houve a substituição pela segunda equação e agora nós vamos trabalhar a partir da segunda equação, fazendo com que o meu x tenha valor igual a zero e na terceira equação que o meu x e o meu y tenha valor do coeficiente igual a zero. E aí nós vamos perceber a forma final de como utilizar o sistema de escalonamento. Então, para isso, nós vamos fazer a seguinte situação. Vamos pegar a segunda equação, multiplicar, vamos substituir, né, por esse produto e essa soma. Ou seja, nós vamos pegar a L1, que é a equação 1, multiplicar por menos 2, toda ela, e depois vamos somar com a segunda equação. E aí nós vamos ter a seguinte situação. Então, percebam aí a caixinha vermelha. A primeira equação, veja que ela está igual. Já na segunda, ela vai modificar. Porque eu peguei o menos 2, multipliquei por x e somei com 2x. E ela me deu o valor de 0. Lembre-se que ficou um positivo e um negativo, e aí deu 0. Percebo que aí na caixinha não aparece mais valor de x, porque 0 vezes x é 0. Então ela não vai aparecer mais. Agora eu vou pegar o menos 2, multiplicar pelo elemento 2y e somar menos, que no caso aí meu valor está negativo, aí é o jogo de sinal, tá? Menos 3y, e aí eu vou ter valor de menos 7y. Assim também nós vamos proceder para o z. Então, menos 2 vezes o z dá menos 2, e menos 2z menos e dá 3z. De igual modo, nós vamos fazer para o termo independente. Ou seja, menos 2 vezes 3 dá menos 6, e mais 4 dá menos 2. Então percebam que nós trabalhamos nesse momento somente com a equação 2. Tudo bem? A partir desse novo sistema, nós vamos novamente agora trabalhar com a segunda equação e com a terceira. E aí a ideia é anular o x e o y. Tudo bem? Então acompanhe comigo aí. A próxima troca será na terceira equação, pela soma da primeira equação multiplicada por menos 3 com a terceira equação. Como vai ficar isso no sistema? Nós vamos pegar o sistema anterior, né, e trabalhar nessa terceira equação. E aí eu vou multiplicar por menos 3 lá na primeira equação e somar com a terceira equação. E aí nós vamos ter um novo sistema. Esse novo sistema, vocês percebam que na primeira equação a gente não está mexendo. Os x, y, z eles estão permanecendo. Na segunda equação, observe da anterior que nós vamos repetir também. E agora nós vamos trabalhar a terceira, onde nós temos ali o menos 3 vezes L1, que está representado pela equação 1, e vamos somar com a L3, que é a equação 3. Quando você fizer essa estratégia matemática, você terá o seguinte resultado lá na terceira equação. 7y menos 5z, igual a menos 8. Tudo bem? Agora nós vamos novamente anular os coeficientes da segunda incógnita a partir da terceira equação. Então vamos voltar lá, trocar a terceira equação pela segunda equação multiplicada por menos 1 com a terceira equação. Então acompanhe aí que eu peguei o sistema anterior, né, e vamos trabalhar aí na terceira equação. Agora, observe que eu peguei o valor menos 1 vezes a L2, que é a equação 2, mais a L3. Por quê, gente? A ideia é anular o meu y. Para isso, vocês percebam que eles têm que um ficar com um valor positivo e outro negativo, que eles vão tender a zero, e 0 vezes y é 0. E aí ficará aí na terceira equação somente a variável ou a incógnita z. Então acompanhe comigo aí como ficará o sistema. Na primeira equação nós vamos ter x mais 2y mais e,
Então, dei uma consertadazinha, não é y, é z, igual a 3. Na segunda equação, menos 7y menos 3z igual a menos 2. E, por fim, menos 2z igual a menos 6. Daí, pessoal, fica fácil de você resolver esse sistema. E aí nós vamos pegar essa terceira equação e resolvê-la ela, né? E nós teremos o valor igual a z igual a 3. Tudo bem? Agora, substituindo z com o valor absoluto 3 na segunda equação, nós vamos ter a seguinte situação, que o 7y menos 2z é igual a menos 2. Lembrando que o meu z tem valor igual a 3. Então, vamos substituir os valores e aí nós vamos utilizar as estratégias matemáticas utilizadas na equação do primeiro grau para resolver e encontrar o valor de y. E o meu valor de y, nesse caso, é igual a menos 1. Da mesma forma, nós obtemos o valor de z agora, né? E de y, que é igual a menos 1. E aí nós vamos lá no sistema, buscar a primeira equação e substituir os valores de z e de y. Então ficará da seguinte maneira, que o meu x mais 2y mais z é igual a 3. Fazendo a substituição de 3 em z e de y, que é igual a menos 1, vamos ter a seguinte sentença. X mais 2 vezes menos 1 mais 3 igual a 3. E aí, resolvendo essa estratégia, e aí nós teremos a seguinte sentença matemática, que o meu x é igual a 3 menos 3 mais 2. Isso implica dizer que o meu x é igual a 2. Assim, gente, nós vamos ter o valor de x, de y e de z, com x igual a 2, y igual a menos 1 e z igual a 3. Ou seja, nós temos uma terna ordenada que é solução para esse sistema. Então, vocês perceberam hoje, na aula de hoje, que nós trabalhamos acerca de sistema de escalonamento. Percebo que nós trabalhamos uma situação quando a minha equação for igual à quantidade de incógnitas. Tudo bem? Peço a vocês que corram lá na plataforma Eduque, façam as atividades complementares, né? Revejam essa aula e outras para aprofundamento do estudo sobre o sistema e tire as suas dúvidas com o seu professor. Aprofunde seu conhecimento na matemática em relação a sistemas. Tudo bem? Boa aula e até a próxima!